repetir. O título de 1993, na minha opinião, é o título mais importante da história do Palmeiras, pau a pau com o Paulista de 1942. E talvez o que tenha dado mais alegria e mais felicidade ao torcedor. Porque ele vem carregado de um período muito longo sem nenhuma conquista. Então você imagina o Palmeiras, o maior campeão do país, maior campeão paulista, maior campeão brasileiro, entra numa fila de 16, 17 anos. De 16 para 17. Foram 16 anos e 9 meses. E a torcida do Corinthians, com quem o Palmeiras sempre foi pau a pau até o meio da década de 70, era pau a pau Palmeiras e Corinthians em termos de torcida. E o São Paulo minúsculo. São Paulo do tamanho da Portuguesa. De repente São Paulo começa a crescer, o Corinthians começa a crescer e o Palmeiras estagnou. Não criava novos torcedores. Ou crescia muito pouco, perdia muito mais do que ganhava. A torcida diminuía. E diminuiu de fato. E os palmeirenses daquela época criaram casca. Os palmeirenses daquela época se tornaram mais teimosos, mais fanáticos, mais... É uma geração... A minha geração, particularmente, eu que sou de 1970, o Palmeiras ganhou o último título em 76, então eu comecei a torcer para o Palmeiras ainda ganhava título, quando eu tinha 4, 5, 6 anos. E de repente não ganhou mais, e eu não lembro do título de 76. Então eu só fui ver o Palmeiras campeão com 22 anos. Então se fosse para eu ter largado, eu tinha largado em 86, quando a gente perdeu da Inter de Limeira. Eu tinha largado numa das inúmeras decepções que a gente teve naquela trajetória toda. Mas a cada decepção era ao contrário. Nós, a nossa geração, a geração de nascidos nos anos 70, basicamente, ela é muito cascuda. Geração de palmeirense, né? Porque a gente não só se manteve palmeirense, como a gente ficou uns palmeirense, sabe? De casca dura mesmo. Que não desiste. E a explosão que foi em 93 foi uma coisa muito séria. Então eu vou contar a história desse ano. Então eu tive que contar tudo isso para dar o cenário, né, de como estava o coração do palmeirense, apertado, sofrido. E em 92 a gente chegou muito perto. O Palmeiras firmou um acordo de cogestão com a Parmalat. O primeiro jogo foi em abril de 92. O Palmeiras ganhou do Cruzeiro de 1-0, gol do Paulo Sérgio. E começou a montar um time. Então os primeiros reforços de peso que vieram foram o Mazinho e o Zinho. Vieram alguns outros que eram parte, sei lá, de um time de transição. Então o Palmeiras manteve o Evair e o César Sampaio, do time de 91. Então em 92 manteve o Evair e o César Sampaio. Contratou o Mazinho e o Zinho. Nesse meio tempo, veio um tal de Carlinhos, do Paraná. Eu não sei se ele era do Paraná Clube ou do Atlético Paranaense. O técnico era o Chapinha, o Tacílio Chapinha. Veio o Maurílio, veio o Sorato, veio o Cuca. O Cuca ficou 6 meses no Palmeiras, nem isso. E no final de 92, que o Palmeiras acabou perdendo o Campeonato Paulista, o Palmeiras chegou na final do Campeonato Paulista de 92. O Palmeiras não chegava numa final desde 86, com a Inter de Limeira. Voltou a chegar numa final. O Palmeiras nem disputava título, gente. Era muito sofrido. Então a gente chegou na final. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos palmeirenses acreditavam que o Palmeiras fosse ser capaz de ganhar daquele time de São Paulo, que estava jogando pra cacete. E o nosso time era um time de transição, um time em formação claramente. Tinha buracos enormes no time. A começar pelo goleiro, que era o César.
E aí, ao final daquele ano, que foi um ano que o Palmeiras não ganhou nada, mas foi um ano bem honroso,